Boa tarde, vereadores. Iniciamos a sessão. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Romano, capítulo 8, versículo 18. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Solicito agora que faça a leitura dos expedientes. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL/26/2005, de autoria do vereador Gorete Baroli. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL/27/2005, autoria vereador Nicola Martins. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL/2825, de autoria do vereador Luiz Carlos Fontana. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo, PE/21/25, de autoria do prefeito municipal. Indicações de número 215/2025, autor Nicola Hilário Martins. Indicação de número 216/2025 a 2018, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 275/2025 a 277, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 278/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 279/2025 e 280/2025, autor Obadias Benones da Silva. Requerimento de número 281/2025, autor Daniel Virtuoso Cipriano. Requerimento de número 282/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Requerimento de número 283/2025, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 284/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Só um minutinho, vereador. Projeto de Lei do Poder Legislativo, PL/28/2005, de autoria do vereador Luiz Carlos Fontana. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo, PE/21/2025 e PE/2022/2025, de autoria do prefeito municipal. Projeto de Resolução de Iniciativa do Poder Legislativo, número PR/01/2025, de autoria da mesa diretora. Justificativa de ausência. Justifico a ausência do presidente da Câmara de Vereadores, Márcio da Rosa da Luz, na sessão ordinária do dia 6 de maio de 2025, conforme o artigo 99 da linha E do Regimento Interno. Justifico a ausência do vereador Aldinei Potelec, conforme o artigo 99, a linha C do Regimento Interno da sessão. Justifico a ausência do vereador Luiz Manuel Alexandre Neto, conforme o artigo 99 da linha C. Criciúma, 5 de maio de 2025. Terminando o expediente, questão de ordem cedida, vereador. Presidente, a questão de ordem é para enviar o requerimento 282/2025 para a Comissão de Educação aqui da Casa. Cedido de plano, vereador. Terminando o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso deste espaço, por solicitação do vereador Juarez Jesus, o grupo de ciclismo Juntos Somos Mais Fortes, representado por Lisiane Oliveira Machioro e Juliano dos Santos da Silva Guimarães, os quais decorrerão acerca dos trabalhos da Associação de Mobilidade do município. Desta forma, convido-os para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora.
Solicito o vereador proponente, Juarez de Jesus, que faça uso da palavra para recepcionar os nossos convidados. Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste aqui de forma presencial, através das redes sociais. Estou vendo aqui alguns colegas também ciclistas. Sejam bem-vindas, Ju, Lise. Sintam-se à vontade para falar sobre a demanda dos ciclistas da nossa cidade, vocês que representam tão bem esse grupo. Muito boa tarde a todos os presentes, aos que nos assistem pela web. Primeiramente, queremos muito agradecer esse espaço tão importante aberto a nós ciclistas, que fizemos parte aí da nossa integração de mobilidade da cidade, não somente como mobilidade, como esporte, como cultura, como saúde, como tantas outras coisas boas que nós temos com o benefício da bike. Bom, eu sou a Juliane dos Santos da Silva Guimarães, a Ju, do grupo de ciclismo Juntos Somos Mais Fortes, hoje já uma associação constituída na cidade há mais de um ano. E hoje estamos aqui para apresentar alguns itens que nós consideramos como muito importantes com relação ao ciclismo. Vou passar a palavra à Lise, para que ela dê início, então, à nossa apresentação. Boa tarde a todos. Eu me chamo Lise. Nós estamos com o grupo de ciclismo Juntos Somos Mais Fortes desde 2020. Ele nasceu na pandemia, devido ao fato de não poder existir esportes de contato. A bike foi uma fuga para quem estava tendo crises de ansiedade e também para quem quisesse se movimentar. Então, vai fazer 2 anos que nós nos tornamos associação. Então, a gente deixou de ser um grupo de ciclismo para se tornar uma associação. A gente vem, desde então, realizando eventos pela cidade de Criciúma, trazendo muito mais pessoas para pedalarem com a gente, conscientizar os ciclistas, conscientizar motoristas e realizar projetos com a sociedade. Todo ano a gente realiza um pedal, arrecada não só alimentos, como brinquedos para os dias das crianças, para o Natal. A gente realiza pedais em comemoração ao Dia das Mães. Maio Amarelo, a gente já tem um pedal agendado também. É uma forma de conscientizar o ciclista que ele tem direitos e deveres. E também uma forma de conscientizar os motoristas de que, usando o bom senso, nós conseguimos dividir as vias públicas sem brigas, sem acidentes e de uma forma divertida. O Alexis, podemos iniciar as apresentações, por favor? Aqui na tela, nessa foto, a gente tem o ciclista Alexandre Cunha e o deficiente visual, o Edivan. Essa é uma bike adaptada. Esse projeto começou com a nossa vereadora, a falecida Tati Teixeira. E os dois, eles pedalam há muito tempo juntos. Então, esse projeto, eles participaram do Parajasc. Na pandemia, morreu um pouco esse projeto, né? Enfim, a gente não conseguiu fazer nada. Mas o Cunha continuou pedalando com o Edivan. A gente tem uma parceria com uma loja da Próspera para fazer a manutenção nessa bike, que não é fácil, ela é super pesada, ela não faz uma curva como uma bike normal. E o Cunha e o Edivan, eles são parceiros não só de pedal, como parceiros durante o lazer. O Cunha vai buscar o Edivan em casa, porque o Edivan não consegue se locomover. Os dois pedalam até o centro de Criciúma e fazem o pedal com a gente. Eles participam de vários outros pedais pelas cidades. E agora a gente está tentando levantar um custo para comprar uma bicicleta melhor para ambos.
A gente realiza também pedais de iniciantes durante a semana, à noite, conseguindo reunir em torno de 50, 60, 70 ciclistas para um pedal numa quinta-feira à noite. A gente organiza pedais para as serras. Nós já fomos para a Serra do Rio do Rastro, Serra da Rocinha e Serra do Corvo. É uma forma de incentivar as pessoas a pedalarem, a se desafiarem, e todo mundo adora levar o corpo ao extremo. A gente adora a Rota de Nova Veneza, porque além de ser gastronômica, a paisagem é encantadora. A gente realiza pedais também final de semana, no sábado e no domingo. As rotas mais conhecidas são Nova Veneza, Siderópolis, o interior aqui de Criciúma, onde a gente consegue achar alguma estrada de chão, Santuário. Nós realizamos um evento no final do ano passado, para encerrar o ano de 2024. Fomos para Nova Veneza, tivemos o apoio da Vinícola Borgo, para ajudar a gente a receber os ciclistas, e conseguimos reunir em torno de 110 ciclistas. Essas fotos são do nosso primeiro aniversário, nosso primeiro desafio Pedal Bruto, em 2022. A gente fez esse evento na quarta linha. E o ano passado a gente também fez o aniversário do Juntos. A gente realizou um almoço na quarta linha também. E a gente teve o bloquinho de carnaval, que foi o meu aniversário, caiu no carnaval. Então a gente reuniu a galera e todo mundo foi fantasiado para aproveitar o carnaval. Foi a nossa forma de aproveitar o carnaval, fazendo um pedal fantasiado pela Avenida Centenário. A gente tem os ciclistas que são um pouquinho mais fortes. E quando a gente realiza uns pedais um pouco mais difíceis, quando tem subidas, a gente tem muito apoio dos colegas, e isso é importante. Nós temos um projeto também, que apoia essa relação, aqui na cidade de Criciúma. Tivemos apoio de vários lojistas da região. É uma forma de conscientizar motoristas e ciclistas sobre deveres e direitos. Então, aí, nesse dia, a gente estava na Centenário, realizando a entrega desses folders, junto à DTT, para os motoristas. Final do ano, como eu falei, a gente sempre arrecada cestas básicas, brinquedos, e vai nas casas distribuir os brinquedos, vai nos bairros distribuir as cestas básicas para as pessoas carentes. Então, assim, a gente não só pedala, a gente não só se diverte pedalando, a gente também tem ações sociais muito importantes para a cidade. Participamos também do prêmio Criciúma Faz Bem. A gente não ganhou, infelizmente, mas foi muito importante para a gente, nós ganhamos visibilidade. E, novamente, a gente não só pedala, né? Então, a gente faz várias outras coisas, a gente traz as pessoas para fazer um esporte que, para nós, é importante, tanto para o físico quanto para a saúde mental. A gente fez um evento, um almoço para comemorar o nosso aniversário e para comemorar também um ano de associação, de Juntos Somos Mais Fortes. E essas fotos são dos nossos aniversários que a gente realizou ao longo dos anos, desde que ele nasceu, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, e conseguimos reunir vários ciclistas. Fotos do nosso pedal, Desafio Bruto, que nós realizamos na quarta linha. Foi muito importante para nós e foi muito importante para os ciclistas da região também. Eu vou passar para a Júlia, que nós temos outro tema agora para vocês. Eu acho que vale ressaltar aqui
que hoje, mesmo sendo uma associação, nós somos todos voluntários. Tá? Então, nós disponibilizamos de algo muito importante hoje, que é o nosso tempo em prol do próximo. Eu acho que isso é o melhor que a gente pode fazer. Então, falando em prol próximo, né, gostaria de convidar, então, a Liz para apresentar a parte que a gente fala aí sobre bike, saúde e o futuro sobre duas rodas. Então, na agenda da ONU de 2030, a bicicleta entrou nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, a gente não, novamente, não pedala por esporte, não pedala por diversão. Muita gente usa a bicicleta para trabalho, para se locomover, porque muitas pessoas não possuem carro, não possuem moto, e a bicicleta é o seu único meio de locomoção. Além de ser sustentável, de não estar emitindo, né, poluição, é uma forma de atividade física. Entre março e abril de 2020, a gente teve uma redução de 58% dos índices de poluição. O impacto negativo no setor de transportes, o que pode ser visto como positivo, visto a diminuição dos poluentes e o aumento da comercialização de produtos ligados ao ciclismo. O aumento dos ciclistas nas ruas durante a pandemia foi aproximadamente de 50%. Tanto que na pandemia, quando nós realizamos um pedal de iniciantes, nós conseguimos reunir 120 pessoas. 120 ciclistas na Avenida Centenário. Eu não sei se vocês se lembram ou se algum de vocês chegou a ver várias luzinhas piscando na Centenário. Então, a gente aproveitou a utilizar a pista do amarelinho, porque nessa época não podia transitar o amarelinho, então, para nós foi uma felicidade. Porque a gente tinha onde pedalar. Uma força-tarefa da organização da ONU quer garantir que os benefícios que as bicicletas trouxeram para as cidades europeias se tornem permanentes no Brasil. A nossa pergunta que fica quanto a isso é se Criciúma e o estado de Santa Catarina pensam da mesma forma. O ciclismo está transformando em uma alternativa de transporte que gera benefícios sociais, ambientais, econômicos importantes para as cidades. Como eu falei, é um meio de transporte sustentável. O ciclismo, ele ajuda não só na saúde mental, a saúde física, saúde do coração, emagrecimento, reduz colesterol e vários outros benefícios. Então, como a gente está tendo uma sociedade um pouco doentia pós-pandemia, crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, a bicicleta veio para ajudar isso, e é o que a gente mais escuta dos ciclistas hoje, que, se não fosse o pedal, eu não sei o que seria de mim. Se eu não estivesse pedalando, eu não sei o que seria de mim. Porque a gente também faz amizade no pedal. Então, nós ajudamos uns aos outros. Então, tem gente que casa, faz filho. A gente não só pedala, né? A gente também ajuda o próximo. Enquanto aos eventos ciclísticos, recentemente foi noticiado e confirmado pela atual gestão do município de Criciúma o interesse em trazer para a cidade uma etapa do Campeonato Brasileiro de Bicicross. Não somos contra, mas já pensaram nos demais tipos de evento que a cidade pode realizar? Em Torres, eles reuniram agora, no Festival de Balonismo, 1.000 ciclistas. O cicloturismo do Morro da Fumaça reuniu 600 ciclistas. O Explorações Pedalar Bike Shop, em Cocal do Sul, 270 ciclistas. E a gente, como um grupo, um mini grupo, a gente reuniu 123 ciclistas, porque tínhamos inscrições limitadas. Porque se não tivéssemos, eu tenho certeza que a gente conseguiria colocar, no mínimo, 300 ciclistas. Não falando somente sobre os eventos, vamos falar da parte financeira. Estima-se que, no mínimo, 2 estabelecimentos comerciais do ramo alimentício, entusiastas do ciclismo, recebem somente aos finais de semana centenas de ciclistas. Como eu falei, a gente adora uma rota gastronômica. Eu não pedalo se não tiver uma padaria no caminho.
Então, na Içara, às margens da BR-101, a gente tem ali um estabelecimento que é o bate-local da galera. A gente pega a via rápida, primeiro toma um café e depois vai fazer o pedal com a barriguinha abastecida. E Nova Veneza também tem, a gente tem lá, anexo ao posto em Nova Veneza, a gente também tem uma padaria, que é o nosso bate-local aos domingos, e em torno de 300 ciclistas, nesse da BR-101, e em torno de 500 ciclistas em Nova Veneza, porque, como eu disse, Nova Veneza tem paisagem fantástica, então, para a gente, é inexplorável aquele lugar. E só nesses estabelecimentos, só nesse último, onde passam 500 ciclistas, a gente deixa, em média, R$30 cada ciclista. A gente trabalha para comer e pedalar. Em torno de 15 mil por semana e resultando em 60 mil no mês. Então, eu acho que Criciúma poderia pensar numa mobilidade urbana para nós ciclistas, porque a gente traz o fomento também para a cidade. A gente trabalha, a gente deixa o nosso dinheirinho ali também. Então, acho que Criciúma poderia pensar na possibilidade de criar um estabelecimento que seja o nosso bate-local também. A gente adora andar aqui por Criciúma, pelos interiores e pelo centro, enfim. Então, eu acho que talvez a gente não precisaria ir para Nova Veneza, a gente não precisaria ir para o Rincão. Às vezes a gente sai daqui para ir para o Meleiro, tomar um café, dá 100 quilômetros e de volta. Então, acho que Criciúma poderia pensar num estabelecimento para poder receber os ciclistas, que tenha também um bicicletário, para a gente botar a bicicleta, tomar um café e continuar o nosso percurso. É isso. Só enfatizando essa última parte em relação ao nosso deslocamento em relação aos municípios da região, nós não temos estimativa ou não vimos essa mobilização de outros ciclistas de outras cidades tendo esse empenho que a gente tem em ir visitar cidades vizinhas. Nós não temos hoje um foco, como a Liz diz, um bate-local ou um atrativo na cidade para que a gente receba esses ciclistas vizinhos. Nós tivemos recentemente na Heimat Fest, fomos convidados pelo governo de lá, uma associação de Criciúma organizando um evento na cidade vizinha. Agradecemos aqui ao prefeito e ao secretário de esportes e o pessoal também da cultura que abriu essas portas para nós. Nós tivemos um pouco mais de 15 dias para organizar um evento ciclístico, trazendo um café da manhã legal, medalhas, vale shopping para o pessoal que ficou lá. E foi muito interessante, porque em menos de 20 dias, nós tivemos aí abertas as inscrições, não duraram 15 dias, 170 ciclistas. E esses ciclistas vieram de Laguna, Tubarão, Jaguaruna, Criciúma, Içara, muitos de Forquilinha também, Siderópolis, Treviso, Cocal do Sul, Uruçanga, Braço do Norte. Então, vejam, o atrativo que o ciclismo traz, não somente como deslocamento, mas também como fomento turístico, já que essa semana, eu creio que, se eu não estou equivocada, saiu ontem na rede social do prefeito, que Criciúma recebeu o título como município do turismo, eu fiz uma anotação com relação a isso, mapa do turismo brasileiro, certo? Então, por que não aproveitar e também trazer rotas ciclísticas para a nossa cidade, Não somente sair daqui para outros locais, também termos atrativos na cidade quanto a isso. E é importante ressaltar também, só um detalhe para eu não fugir, nós tivemos, durante esse evento lá em Forquilinha, 170 ciclistas que trouxeram seus familiares e que permaneceram na festa. Vale ressaltar também que nós tivemos uma festa no Campo Mãe Luzia, a festa da melancia, onde mais de 300 ciclistas estiveram presentes lá no mês de janeiro. O passeio foi no sábado. Vários desses ciclistas que estiveram presentes no passeio do sábado trouxeram seus familiares para participar da festa, ou no sábado à noite, ou no domingo durante o dia. Então, não se trata apenas de ficar
pedalando por aí. É fomentar também algo para a nossa cidade. E o mais importante, além dessa questão mais, vamos dizer, mais divertida do ciclismo, eu creio que está para a nossa apresentação agora. Vamos falar um pouquinho sobre mobilidade urbana e o Maio Amarelo. Deixa eu só molhar aqui a palavra. Deixa eu me concentrar um pouquinho, porque quando a gente fala de pessoas que partiram, isso dói o coração da gente. E esse caso, que abre a nossa página, né, a nossa apresentação em relação ao Maio Amarelo, foi um acidente ocorrido, ali está como Nova Esperança, as reportagens trazem como Nova Esperança, mas para quem conhece ali na região de Santa Luzia, um acidente que levou a óbito uma pessoa de aproximadamente 50 anos, que deixou não somente a sua vida, mas deixou 6 crianças órfãs. Essa senhora pedalava na ciclovia presente neste local. Então, quando a gente fala de deslocamento urbano em relação ao ciclismo, a gente vê os números crescentes, principalmente nesse pós-pandemia, onde o número de ciclistas aumentou assim, absurdamente. E a gente vê que muitas pessoas, além de praticar, de usar a bike como esporte, elas estão aproveitando também e tentando utilizar a bike como seu meio de transporte. Só que isso a gente tem que levar em consideração que a segurança do ciclista não depende só de si. A gente também tem motoristas envolvidos, né? E a gente precisa ter uma infraestrutura decente, mas também ter a conscientização dos usuários do trânsito, né? Lembrar que que nós somos um coletivo. Esse acidente aí foi um dos mais marcantes, porque foi a partir daí que nasceu o Juntos Somos Mais Fortes. O óbito de um menino de 13 anos que foi... a gente até estava conversando aqui antes, né, Lisa? A gente pode considerar uma fatalidade? Sim, claro, é uma fatalidade. Mas se tivéssemos uma ciclovia para que ele pudesse se deslocar, ou se a gente tivesse um pouco mais de atenção do motorista que estava guiando aquele ônibus. A gente sabe que fatalidades acontecem, mas se a gente puder evitá-la, por favor, façamos. Sei mais um caso também de um ciclista atropelado, nesse caso apenas ferimentos, mas de qualquer forma também é um acidente que nos deixa aqui um pouco de atenção, porque assim como nós também transitamos muito pela faixa de ônibus, isso devido à faixa de um local para que a gente possa transitar devidamente na cidade. E esse um caso mais recente, uma criança brincando na rua, 10 anos de idade, é atropelado, vem a óbito e ainda quem o atropelou fugiu para não ser pego no flagrante, né? Então, o nosso sentimento, assim, de certa forma, no momento é revolta, né? Mas a gente espera que casos como esse não se repitam. E, para isso, a gente tem em mãos algo muito importante. Eu creio que todos os senhores, como legisladores, já conheçam o Plano de Mobilidade Urbana da cidade. Ele contém mais de 250 páginas, então é uma leitura aí bem interessante, né? Pegar um final de semana lá na rede e contemplar este plano de mobilidade, que ele foi muito bem elaborado. E, junto a ele, nós queremos destacar aqui alguns pontos, né? Porque quando se realizou a ata deste plano, ela dizia o seguinte, lá em 6 de julho de 2023, como diretrizes, incentivar o transporte cicloviário na cidade como meio de transporte saudável, acessível e econômico. Potencializar os deslocamentos de bicicleta em percursos de curta e média distância, com segurança e conforto nos percursos. Expandir e conectar
a rede cicloviária já existente na cidade, integrando o sistema cicloviário municipal existente e o a ser implantado. Bom, isso é o que diz a ata lá nas linhas 60 em diante. Quando executado o plano de mobilidade urbana, lá no artigo 5, ele diz: o Plano MOB Criciúma, com base na Política Nacional de Mobilidade Urbana, constitui as seguintes diretrizes. O artigo 5, item 1. Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados, ou seja, as bicicletas têm prioridades sobre motos, carros, ônibus, caminhões, todos os itens motorizados. No item 7, ele diz assim: criação de medidas que estimulem a migração dos usuários do transporte individual motorizado para o coletivo, ou seja, a utilização dos ônibus, e o não motorizado, as bicicletas. E aí nós temos algumas imagens aqui, a recém-inaugurada ciclovia no São Defende. Ela está linda, maravilhosa, ficou muito legal. Só que olha o que acontece. Esse daí, eu não sei se o pessoal consegue lá colocar, é um videozinho. Ele tem ali em torno de 10, 12 segundos. Não conseguiu? Bom, mas isso aconteceu ontem, tá? Foi recém-inaugurada a ciclovia e, se vocês notarem lá ao fundo, há um carro estacionado. Ou seja, um local que seria para o ciclista poder se deslocar sem causar transtorno ao deslocamento do carro, o carro vai lá e toma a vez da bicicleta. O próximo, por favor. Essa daí é a imagem da ciclovia que nós temos no Jardim Maristela, para quem conhece ali o início da Via Rápida. Bom, durante o dia a gente ainda consegue visualizar a faixa vermelha. À noite é impossível. Até porque a luminosidade naquela região ali também é um pouco precária. Tá? Então, não adianta só fazer, há necessidade de manter. E como deve ser já de conhecimento de todos aqui na casa e também aos que nos acompanham, como é que está a nossa ciclovia da Avenida Centenário? Bom, lá em 2020, na verdade, assim, essa história da Avenida Centenário, ciclovia na Avenida Centenário, ela já se arrasta por mais de 30 anos. Se procurarmos na internet ou em jornais um pouco mais antigos, vão ver que tem pessoas aqui que nem eram nascidas e já se falava nessa ciclovia da Avenida Centenário. Lá em 7 de julho de 2020, vereadores buscam verba para a implantação de ciclovia na Avenida Centenário. Isso porque, com a crescente, né, nessa época nós já estávamos no período de pandemia, que em Santa Catarina iniciou lá em 17 de março de 2020, já se buscava recursos para que a gente pudesse, então, ter essa ciclovia. E o que aconteceu anos após? Bom, lá em 24 de fevereiro de 2022, com a morte lá desse menino em 2020, e onde surgiu Juntos Somos Mais Fortes, 20 meses se passaram, e a nossa querida instituição UNESCO, né, hoje coordenada aí pela Luciana Sereta tão magistrosamente, juntamente aí com os seus técnicos e a Câmara de Vereadores e outros órgãos municipais, promoveram, caso os senhores não conheçam, nós temos aqui também em mídia, esse projeto, o projeto da ciclovia da Avenida Centenário. Bom, na época tinha valor aproximado, um orçamento aproximado aí, que 10 milhões de reais seriam necessários para a revitalização da Avenida Centenário. Não somente a implantação de uma ciclovia, mas também de uma faixa decente para que a gente pudesse aí transitar quanto pedestres, patinetes. Juarez, por favor. Você tem mais 3 minutos e meio do vereador Juarez de Jesus. Mais 3 minutos e meio do vereador Nicolas. Muito obrigada. Bom, na época, o presidente da Comissão de Obras da Câmara Municipal, senhor Salésio Lima, ficou com a missão de levar ao Executivo os últimos ajustes do projeto. Palavras, entre aspas, aqui do então presidente. Essa ciclovia tem início na UNESCO e vai até o Nações Shopping
percorrendo todos os 10 quilômetros da Avenida Centenário. É um projeto lindíssimo, atrativo, que não beneficiará só os ciclistas. Foi pensado também em pedestres, pessoas com deficiência e cadeirantes, afirma o vereador. Bom, deixa eu me achar aqui nas minhas folhas, porque são tantas anotações, assim, tantas informações que a gente vai buscando. Esse projeto, então, que ele foi apresentado, né, foi entregue aí em fevereiro de 2020, nesse mesmo mês. O pessoal vai em busca de recursos e o que acontece em 4/6/2024 aqui nessa Câmara. Em uma das colunas de jornais de grande rotatividade na cidade, há uma tirinha lá das rápidas. Dia 4 de junho de 2024, um pouco mais de 2 anos após a Unesc apresentar o nosso tão estimado projeto de ciclovia na Centenário. Ao lembrar do Dia Mundial da Bicicleta, Juarez de Jesus citou a falta de ciclovias em Criciúma. E nós estamos aqui como ciclistas para relatar isso. A Leuda Silveira contrapôs, citou trechos implementados e lembrou da inviabilidade de uma ciclovia na Avenida Centenário. Ora, lá em fevereiro de 2022, este mesmo vereador estava presidindo uma comissão que iria até o governo federal em Brasília, juntamente com a reitora e a deputada Giovana de Sá, em busca de verbas para que a gente tivesse essa implantação na Avenida Centenário. Pode passar o slide ali, por favor. Hoje é o que nós encontramos na nossa Avenida Centenário. Uma avenida que está, podemos considerar, abandonada, que dificulta o deslocamento de pedestres, principalmente aqueles que têm dificuldade de mobilidade. Imagine um cadeirante, um deficiente visual, uma criança com autismo percorrendo estas calçadas. Então, queridos vereadores, nós não estamos aqui simplesmente dizendo nós queremos ciclovia para que nós possamos nos deslocar. Nós, ciclistas, usamos capacete, sinalizadores, o máximo de visibilidade possível. Por vezes, desculpa, mas eu tenho que fazer isso para mostrar. Usamos de sinais sonoros para mostrar que nós estamos ali. A preocupação maior não é com a nossa segurança, é com a segurança, com aquele senhorzinho que está usando sua barra circular para se deslocar ao trabalho, com aquela mãe que está indo buscar o seu filho na escola com uma cadeirinha, é aquela criança que quer ir para a escola de bicicleta, né? Eu tive a oportunidade de poder ir para a minha escola por anos e anos de bicicleta. Poucas crianças eu vejo hoje tendo isso, tendo essa oportunidade. Então, nós precisamos nos conscientizar que o ciclismo, ele não é apenas para quem está lá de capacete, praticando seu esporte, praticando seu lazer. Ele é para aquele que quer utilizar a bicicleta também como o seu meio de deslocamento. Porque isso, muitas vezes, bate no bolso. Aquela pessoa que não tem o poder de adquirir seu veículo e poder transitar, né, tranquilamente para ir para o trabalho de bicicleta. É conscientizar o empresário de colocar lá na sua empresa um bicicletário para que pessoas que vão de bicicleta tenham lá um cantinho para guardar. Hoje, se nós colocarmos em números, só na cidade de Criciúma estima-se mais de 20 mil ciclistas. Mais de 10% da população da cidade tem uma bicicleta. Pararam para pensar nisso? Se vocês não pararam, nós
paramos. Por isso que nós queremos trazer hoje aqui para vocês que isso saia do papel. Não fique só aqui, engavetado. Há 2 anos atrás, ou um pouco mais de 2 anos atrás, esse projeto custava 10 milhões. Qual o valor de uma vida? Vocês conseguem estimar? Eu tenho certeza que vale muito mais do que 10 milhões. Muito obrigado. Eu fico aqui disposta às palavras. A palavra está aberta para qualquer vereador que queira fazer a sua manifestação. Presidente, de uma forma bem breve, até porque já está encerrando o tempo, eu só queria parabenizar a Ju e a Liz e todo o grupo, o pessoal que está aqui assistindo. É importante destacar, Ju, que a Câmara de Vereador tentou ao máximo fazer o que estava dentro do seu alcance, né? Nós criamos comissão aqui para tratar sobre ciclovia. Infelizmente... Vereador, você vai usar o meu tempo, porque você cedeu o seu, você usa o meu tempo para fazer a fala. Obrigado. A Câmara de Vereadores fez o seu papel no sentido de criar comissão, de fazer relatório, nesse sentido de entender que há uma necessidade de ciclovia, de uma malha cicloviária. A gente trouxe essa discussão, participou do plano de mobilidade, mas, infelizmente, o Executivo não teve essa sensibilidade. O que a gente espera é que esse governo, né, o governo do Wagner, do Salésio, que eles possam retomar, sim, esse projeto, que é um projeto muito bacana. A maioria dos vereadores conhecem, sentou lá na Unesc, ouviu a proposta, e nós tínhamos os deputados que também tinham interesse em colocar recurso para viabilizar essa ciclovia. Então, vamos trazer de novo esse tema, super importante, projeto que vai contemplar não só ciclista, mas, como já foi mencionado pela Ju, cadeirantes e todos os pedestres, os trabalhadores que usam a bike. Então, parabéns. E esporte é vida, esporte economiza aqui no Hospital São José, no São João Batista, no Santa Catarina. Vamos incentivar. Eu estou vendo aqui o Fábio é pai do menino que faleceu lá na Centenário. É forte isso, gente, mas ele está aqui. E eles têm uma expectativa a nosso respeito em relação a isso. A gente não consegue executar, é verdade, mas vamos continuar batendo. Eu já prometi aqui, Ju, que eu vou ficar batendo, até que saia. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Tem mais algum vereador que quer fazer manifestação? Bom, então nós temos 3 minutos. Gostaríamos que a Islaine e a Juliane façam as considerações finais. Queremos agradecer a presença de vocês aqui. Ok? Eu gostaria de deixar aqui, em nome do grupo, em nome dos parceiros que estão aqui também presentes, o nosso agradecimento pelo tempo cedido, pela visibilidade que a gente está tendo. Então, assim, novamente, nós não somos só ciclistas pedalando por lazer. A gente está fazendo muito pela sociedade. Então, às vezes a gente ouve aí, pelas ruas, enquanto a gente está pedalando numa segunda ou num sábado, não sei o quê, não tem uma louça para lavar, não tem uma roupa para lavar. Já deixei tudo pronto. O pedal é a minha terapia. A casa está limpa, está organizada. Então, assim, mais importante que físico é saúde mental. Então, que bom que a gente está podendo fazer isso por outras pessoas. E por isso a gente quer mais segurança, para a gente poder fazer a nossa terapia sem esbarrar cotovelo em retrovisor de carro, sem ser atropelado, sem ser xingado, sem precisar parar a bicicleta na ciclofaixa porque tem um carro estacionado. A gente quer fazer isso com segurança. Então, gostaria de agradecer a todos vocês por ouvirem a gente, por depositarem também a atenção de vocês em tudo que a gente acabou de falar aqui. Obrigada. Tem mais um minuto. E só voltando aqui um pouquinho à nossa cidade vizinha e reforçando a
missão do Juntos, não somente com o ciclista, mas também com a sociedade, este evento que nós fizemos aqui na cidade vizinha, com a presença de mais de 170 ciclistas, o valor da inscrição ele foi revertido para doações. Nós temos 18 cestas básicas para entregar para a assistência social do município. Então, vejam a importância do ciclismo. Tá? E só reforçando em relação à ciclovia, nós não estamos aqui pedindo ela à toa. Ela está no plano de mobilidade urbana. Em todas as páginas que nós temos aqui grifado, ela está falando um pouquinho sobre mobilidade urbana. Bom, o vereador Badia cede os 3 minutos e 30 segundos para vocês, meninas. Está com a palavra o vereador Obadias Benoni. Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentá-las por estar conosco aqui, trazendo essa causa. Essa causa discutiu muito tempo, conversei com o vereador Juarez. Foi feita até uma comissão, né, vereador, na legislatura passada, a gente debateu bastante esse assunto. Eu subi aqui para tornar público aqui, presidente, está aqui o presidente da comissão de obras. Não sei se seria interessante a gente refazer uma outra comissão nessa legislatura, uma frente parlamentar, ou entregar essa situação, claro, a casa inteira se mobilizar para essa situação, mas não deixar esfriar. A minha preocupação sempre é a questão de esfriar. É um novo governo, é uma nova legislatura, é um novo ano do governo. A gente poderia retomar isso, essas conversas, né, para tratar muito mais a fundo mesmo. O projeto da Unesc foi apresentado para a gente aqui também. Vamos reapresentar isso, vamos readequar, vamos ver o que dá, o que não dá. Não é, como diz o Juarez, não é um sonho impossível. Nós temos que bater até conseguir. Eu acho que essa casa precisa disso. Mire, você como presidente, Vossa Excelência como presidente da Comissão de Obras, talvez a gente, líder do governo, se mobilizar um pouco mais agora nesses próximos meses para poder tirar essa pauta do papel e esse sonho que já foi de 40 anos, 50 anos, se tornar realidade para Criciúma. Bom, senhores vereadores, os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos para que nós possamos... Vai falar? Opa, desculpa, vereador. Com a fala, o vereador Mírio D'Agostinho. Responde 3 minutos e 30 segundos. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos acompanham esta noite. Que tribuna livre bacana, né? Então, eu fico muito feliz e, em nome da Comissão de Obras, vou convocar na próxima segunda-feira para nós também fazermos um trabalho. Pensando assim, 10 milhões, né? Não é muito. Somos em 17 vereadores, temos a bancada dos subdeputados, são em 8 deputados, a Prefeitura de Criciúma quer fazer a revitalização da Avenida Centenário no total, e não é difícil isso. Acho que se nós todos dar a sua contribuição com o seu deputado, o seu representante, eu sei daqui, alguns têm um deputado federal do representante, outros têm um estadual, e podemos construir juntos. E o governo do município de Criciúma. E o governador Jorginho Melo, a semana passada, ele repassou 9 milhões para exames. Que bom. Mas você vê, o exame, vai fazer o exame, mas não consegue se efetivar porque os procedimentos não conseguem ser realizados. Né? Muitas vezes. Então, por isso, falaram muito bem, salvar vidas, a questão de saúde pública, e precisamos fazer um gesto. Eu, como presidente da Comissão de Obras, vou convocar na próxima segunda-feira para montarmos uma comissão, vereador Juarez, para nós juntos construirmos uma saída. Eu acho que nós temos aqui o presidente da Assembleia Legislativa também, que é o deputado Júlio Garcia, que com certeza pode ser sensibilizar para essa ação tão importante de revitalização da Avenida Centenário e fazer com que, com certeza, possa cada vez mais ter qualidade para o ciclista e para todos os cidadãos cristiumenses. Tem mais algum vereador que quer fazer uso da fala? Vereador Ademir Honorato. O Daniel Fomentin cede o tempo para o vereador Ademir Honorato. Escapar, senhor. Responde 7 minutos, vereador. 7? Boa noite, presidente, vereadores e vereadoras e público que assistem aqui em casa. Eu não ficaria, não queria me furtar de vir aqui falar também que vocês citaram 2, 3 vezes a quarta linha. A nossa região ela é bonita, aquela gente vai para o Robino e tudo mais, está começando a desenvolver
a nossa região lá, principalmente o Morrobino, vamos ter até agora linha de ônibus. 2025 chegou. Então, é muito bacana aquela região lá para passear, sim, e quando eu passo, a gente vem de lá, eu venho mais pela via rápida, muitas vezes, porque até mais rápido a gente vir para a Câmara, para qualquer lugar, né? Então, aquele pessoal toca de dia, de noite, é bacana, é lindo de ver, ainda mais quando é mais, assim, afastado, em locais muito rápidos, que tem aquelas crianças juntos que acompanham, né? Alguns, infelizmente, o pai perdeu um filho ali, a gente era vereador na época, aquela situação ali foi da época que o vereador, nós lá era a Comissão das Obras, né, o Miri e o Salésio eram o presidente da comissão naquela vez ali, a gente sente muito pelo que aconteceu, ficamos muito transtornados, aquela vez, inclusive, levantou-se muito forte aqui, na época, a Câmara aqui, muitas pessoas vieram aqui, né, João? Então, a gente ficou sempre tentando fazer, logicamente, a gente depende do Executivo, né, mas quem sabe agora, né, com essa nova parte, o que o vereador Miri bem falou, né, que se todos pudessem, mas realmente tem que ter esse projeto pronto, que nós temos que pegar e exigir e pedir, pelo menos, que tenha esse projeto. Aí, tendo o projeto, de repente, encaminha assim para Brasília, como vocês falaram, lá em Brasília, e, de repente, consegue lá também, como no governo do Estado, ou faz partilhado, né? Então, assim, parabéns para vocês, o negócio é não desistir, estar em cima mesmo. Eu digo assim, eu já não tenho uma idade tão avantajada, mas eu não consigo ter essa perspicácia que tem vocês de pedalar e andam muito até, né? Então, só para parabenizar vocês e dizer que vai ter mais áreas para vocês andarem daqui a um pouco tempo, seguir o Morrobino mais ao sul, né? São Domingos, Vila Maria. A gente torce trabalhar muito para que venha mais empresas para lá, a gente vai buscar mais pavimentação naquela região para, às vezes, ir em local mais tranquilo, né? Que aquela região lá é muito bom, muito, né? E o povo lá é ordeiro e é simpático a trazer. Cedo, então, uma partezinha aqui para o nosso vereador. Só deixa eu fazer um adendo aqui. Vereador, não se limite por conta da idade. Nós temos crianças no nosso grupo com 4, 5, 7 anos pedalando 30, 40 quilômetros, assim como os senhores de 60, 65, 74 anos, como é o caso do seu Lourinho. Então, não se limite por conta da idade. Será sempre muito bem-vindo entre nós. Então, quer dizer que eu tenho jeito ainda? Tem, com certeza. Obrigado, vereador. Cumprimentando o presidente da Câmara, e cumprimento a todos que estão nos ouvindo, a plateia e das redes sociais. Quando a Ju colocou aqui da ciclovia do São Defende, pois é onde eu moro. E a gente acabou de inaugurar ela no sábado. Né, e eu vi ali o carro, realmente se deixa-nos tristes, porque os nossos motoristas ainda estão, acho que tem muitos que não tiraram a carteira de motorista para dirigir, porque colocar um carro ainda, porque ele que eu vi ali na contramão, em cima da pista do ciclista, é difícil, né, vereador Juarez? E parabenizar o senhor por essa linda atitude. Eu acho que é um trabalho muito importante. Eu que moro ali, e dizer para você também, Ju, que realmente Nova Veneza é o melhor lugar para fazer ciclismo, pois eu sou vizinho da Nova Veneza lá, então continua naquela região lá que é muito bom, é bastante turismo lá. Então, assim, eu creio também ao nosso líder da casa, Toninho, que nós devemos dar uma olhada com muito carinho nesse projeto, né, porque é um projeto que realmente, hoje, não vou exagerar muito, mas dá uns 15% de pessoas que usam as suas ciclistas, as suas bikes, para fazer os seus trabalhos, os seus exercícios. Então, é muito importante que isso saia do papel. Muito obrigado. Só aproveitando sua fala, vereador, segundo o plano de mobilidade urbana, 17% da população criciumense utiliza a bike para seu deslocamento. Então, isso aí, vamos em busca do projeto, né? É um começo. E, parafraseando o vereador Zairo Casagrande, né? Às vezes reclamam lá que a avenida tem uns coqueiros, tem alguns, né? Alguma coisa na frente sempre tem. Então, ele sempre falava assim aqui na tribuna, que o interessante é que bicicleta faz curva. Então, dá para fazer, pode fazer o caminho meio tortinho também. Senhora Pardo. Vereador, só para informar que eu fiz contato com o Rafael, para que ele faça um requerimento, para que a gente comece a movimentar uma frente parlamentar para tratar exclusivamente sobre ciclovia na Avenida Centenário. É isso aí. Parabéns, vereador, e muito obrigado pela presença de vocês aqui. Tá bom? Até mais. Conta com esse vereador também.
Tem mais algum vereador que quer fazer uso da fala? Não tendo. Os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos para que nós possamos despedir das nossas convidadas. Reabertos os trabalhos, passamos agora para o horário político. Terminando o horário político... Opa! Não. Opa! Aqui. Começando pelo PP, Mírida Agostinho cedeu seu tempo. Antônio Manuel, com a palavra. Declina. Daniel Formentino deu seu tempo. Márcio da Rosa está ausente. Amaral Bittencourt cedeu seu tempo. União Brasil, Neri Xavier, com o uso da palavra. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando a mesa, cumprimento os demais da mesa, os que nos ouvem pelas redes sociais, aos nossos vereadores, também o público da plateia nessa noite. A minha vinda aqui nessa noite é falar para os senhores vereadores e todos que estão nos ouvindo nesse momento, é que hoje pela manhã, eu e o vereador Marquinhos, que fizemos parte ali do projeto Morro dos Cavalos, tivemos na Câmara de Vereadores de Tubarão. E saímos de lá muito satisfeitos, né, vereador? Foi muito bom. Fomos recebidos pelo presidente da casa, mais alguns 2 vereadores lá. Então, assim, a gente saiu de lá muito otimista e foi muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque nós moramos no Sul e sabemos, nosso líder, Toninho, que o Morro dos Cavalos é um caso muito sério, né? Há dias atrás aconteceu essa tragédia, que poderia ser muito maior. Poderia ter acontecido vítima, não aconteceu. Graças a Deus por isso. Mas também, como foi frisado aqui pela nossa vereadora Giovana, não só isso. Por exemplo, saúde, pode prepararmos, como teve aquele acidente ali. Outra coisa importante, nós sabemos que todo o sul de Santa Catarina depende somente daquele local para nós fazer o transporte. Então, se aquilo ali realmente ficar interditado, que pode acontecer, isso mostrou agora, faz apenas um mês, a gente corre um sério risco, porque tudo depende daquele trajeto do Morro dos Cavalos, não tem outra saída, nós que moramos aqui. Então, a nossa saída hoje foi muito boa, líder do governo, muito boa mesmo, saímos de lá satisfeito, muito agradecido, fomos bem recepcionados e temos agora, por poucos dias, né, presidente? Vereador, queremos também fazer necessidades. Você tem o tempo do vereador Marcos Machado. Pode ir lá, vereador. Vereador Neri, muito obrigado pela parte. Eu venho aqui só para agradecer a companhia de Vossa Excelência hoje na visita que fizemos na Câmara de Vereadores de Tubarão, uma ação que é capitaneada pela comissão especial aqui dessa casa, que trata sobre o Morro dos Cavalos. Essa ação visa contemplar as regiões. Visitamos o polo da Amurel, que é a cidade de Tubarão, e visitaremos o polo da Amesc, do extremo sul, que é Araranguá. Então, Criciúma capitania essa ação que visa dar uma resposta à sociedade. O Morro dos Cavalos, ele tranca todo o sul de Santa Catarina ao resto do país, e Criciúma, a Câmara de Vereadores, todos os vereadores da casa estão de parabéns por abraçar essa causa. Vereador Neri, muito obrigado por relatar tão bem a reunião que tivemos hoje na Câmara de Vereadores de Tubarão. Estamos juntos, vereador. Eu acho que esse é o nosso papel, quando o povo nos elege, quando o povo nos acredita em nós, né, é para fazer esse papel. E esse papel ele é muito importante, como frisou o nosso vereador, né, que realmente nós precisamos, em breve, fazer isso que é a situação do Morro dos Cavalos. Para encerrar minhas palavras, não poderia deixar de apresentar, né, minha filha hoje, pela primeira vez está ali, né, vem lá de Blumenau, veio acompanhar a tribuna, ela só vem votar e votar, né, então, mas, vereador, estamos juntos.
E eu creio que esses vereadores da casa também aqui estão nesse projeto. Conte com esse vereador para que possa as coisas acontecer. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Fazendo uso da palavra, vereador do PL, Luiz Carlos Custódio Fontana. Ok. Fazendo uso da palavra, a vereadora Giovana Vitor Mundardi. Declina. Fazendo uso da palavra, Daniel Virtuoso Cipriano, PCdoB. Declina. Gorete Boroli. Declina. Luiz Neto não veio. Bom. Terminando o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida, vereador. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de solicitar a dispensa de pareceres da assessoria jurídica das comissões permanentes, da assessoria jurídica e das comissões permanentes do PE 21/2025, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar o orçamento municipal no exercício de 2025 no valor de R$ 25.410.000 por conta de transposição de dotações e da outras providências. Atendida de plano, vereador. Em votação. Em votação, a dispensa do parecer. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida, vereador. A questão de ordem é no sentido de pedir que o PE do PE 21/2025 seja incluso na ordem do dia. Em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Obrigado, professor. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias. Requerimento de número 275/2005, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: existe planejamento para fazer pavimentação asfáltica na rua João Antônio Francisco Vicente, no bairro Imperatriz? Esta rua virou a principal do ônibus e as lajotas estão quebradas e levantadas. Se sim, pode nos enviar uma data, se não, pode nos enviar uma justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 276/2025, autor Luiz Cláudio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações: relatório contendo a quantidade de pontos de iluminação com respectiva descrição, tipo de item e potência, referente a janeiro de 2023 até dezembro de 2024, emitidos pelas distribuidoras de energia. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 277/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte: existe planejamento para asfaltar os trechos danificados da rua Francisco Luiz Ignácio, no bairro Sangão? Se sim, qual a data prevista? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 215/2025, autor Nicolau Hilário Martins. Pintura de faixa de pedestre na rua Vitor Meirelles, imediatamente antes do cruzamento com a rua Pedro Benetton Centro. Indicação de número 216/2025, autor Ademir José Honorato. Instalação de abrigo de passageiro, inclusive com assento no ponto de ônibus localizado na rua José Giassi, de frente ao número 500, localidade HG, bairro Quarta Linha. Indicação de número 217/2025, autor Ademir José Honorato. Limpeza da área pública localizada na rua Valdir da Silva, de frente ao número 175, localidade HG, bairro Quarta Linha. Indicação de número 218/2025, autor Ademir José Honorato. Instalação de abrigo de passageiro, inclusive com assento, nos pontos de ônibus do bairro São Domingos.
Requerimento de número 278/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte. 1. Há possibilidade de criar um estacionamento para os pacientes e servidores da unidade de saúde da 4ª linha no terreno ao lado, que também é do município? O terreno está sem utilidade, tomado por mato e trazendo insegurança. 2. Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, Ademir Honorato. Boa noite, presidente Amaral, vereadores e vereadoras. Então, é só para respaldar mesmo esse pedido que é muito importante. Ali estamos tendo muito problema, né, estacionamento, tanto para os funcionários quanto para as pessoas que vêm. Tanto é que a nossa clínica lá, ela é quase que regional, está tendo muito uso. E logo, logo, vai estar também instalado o raio-x lá e vai aumentar a demanda. Bom, então, ao lado tem o terreno enorme ali, que é tudo de utilidade pública, então não custa nada ali o próprio governo, o pessoal da intendência, em qualquer local que vão trabalhar, sempre sobra terra, ateu, que já coloque ali e comece a fazer já esse estacionamento para as pessoas instalarem. A parte de trás, sempre às vezes dá problema ali, carro batido, e ninguém sabe quem foi, ninguém viu, que não tem câmera, não tem nada também, mas é do outro lado direito de quem está de frente para o posto de saúde. Então, é de muita importância que tenha esse estacionamento ali. Não vai custar nada, já é nosso, é só questão de botar um aterro, um materialzinho ali e já fica tudo ok. Se eu participo no nome do vereador. Nicolas. Vereador, não pedi sua autorização, mas dei uma passada lá na semana passada e eu queria questionar uma coisa. Existe algum projeto, ou no Executivo, ou que o senhor tenha conhecimento, de ampliação? Porque eu vejo que já existe até uma possibilidade de ampliação da própria unidade, mesmo que recentemente tenha tido algumas mudanças ali. Mas existe essa possibilidade, existe essa demanda também, ou foi só uma impressão? Não foi impressão, não. Ali já estava a demanda já de bom tempo, e nessa última campanha foi prometido por todos os candidatos que se esteja uma UPA ali no bairro. Então, ali ela já está em um tamanho especial, bom, grande. Então, com certeza, com essa ampliação, né, esse estacionamento vai melhorar mais ainda para todos, né, que estão ali. O ônibus também tem, às vezes, na própria frente, com esse estacionamento, tem confusão com o próprio ônibus, a parada e tudo mais, e as pessoas chegam as pessoas de idade. Então, assim, esse estacionamento vai realmente resolver o problema ali na frente com o ônibus e tudo mais. Então, a gente agradece aí e pede aprovação. Muito obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 279/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. 1. Existe atualmente nas escolas da rede municipal de Criciúma programas ou políticas públicas voltadas à prevenção ao combate da exploração sexual de crianças e adolescentes? 2. Em caso afirmativo, quais ações são desenvolvidas, com que frequência são realizadas e quais os resultados obtidos até o momento? 3. Há algum grupo de trabalho intersensorial em funcionamento com o objetivo de integrar ações e dados entre os setores de segurança pública, educação, saúde e assistência social, visando a construção de um banco de dados e de estudos sobre o tema? 4. Existem levantamentos estatísticos recentes sobre casos de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes no contexto escolar da rede municipal? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 280/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal e que o mesmo encaminhe cópia aos conselhos tutelares 1 e 2 do município de Criciúma para que seja prestada as seguintes informações. 1. Quantos casos de violências sexuais contra as crianças foram registrados no município nos anos de 2022, 2023, 2024 e no período vigente de 2025? 2. Qual a faixa etária das vítimas identificadas nesses registros? 3. Dentre os casos notificados, quantos ocorreram no ambiente doméstico? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 281/2025, autor Daniel Virtuoso Cipriano.
Envio de expediente ao governador do Estado de Santa Catarina solicitando as seguintes informações. Existe a possibilidade de se fazer uma compensação de utilidade pública, desapropriação no bairro São Simão. Tal medida foi prometida para a comunidade e não cumprida por governador passados, em virtude da passagem e construção de um viaduto do anel viário, na rodovia Luiz Henrique da Silveira, no meio de comércio da rua afetada Luiz Ragazon, além de ter sido planejada a travessia de pedestre em desacordo com o combinado com a comunidade, oferece perigo iminente de acidente. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Daniel Cipriano. Boa tarde, presidente. Eu vou explicar porque a secretária pulou uma linha e acabou ficando desconexo à explicação. Mas eu tentei fazer o mais próximo possível aqui. O que acontece? Inclusive, eu trouxe uma foto. Essa foto é um pouco antiga porque ela foi tirada do Google Maps, mas é aquele terreno que tem bem no meio da foto. Passa para outra foto, por favor. Aí, agora sim. Bom, esse terreno aí, volta a outra foto agora para a gente entender. A parte de baixo do terreno e a parte de cima, que agora não aparece, porque não foi desapropriada, era um terreno só. Então, o governo desapropriou aquela linha onde passa a rodovia Luiz Henrique da Silveira para fazer o anel viário. E aí, ali tem um viaduto. Eles dividiram o terreno em dois, no caso, a rodovia passa no meio. Naquele símbolo laranja que você vê ali à sua esquerda, está escrito Bar do Dedo, ao lado tinha uma mercearia. A mercearia fechou, porque ninguém mais passa por essa rua. A rua passava reto. E agora tem que se fazer aquela volta ali. O pessoal vai pela rua Otávio Fontana, ao invés de dar aquela volta ali. O comércio fechou. E exatamente onde está o S do Silveira, aí na foto, é onde está a passagem de pedestre. As pessoas têm que ir pelo meio do mato para poder atravessar para o outro lado da rua. Aí acaba que ele está fora da linha, o pessoal atravessa pela rodovia e acaba causando ali problemas com a questão de acidente, porque fica um perigo iminente. Então, na verdade, isso não é de conhecimento do governo do Estado. O intuito desse requerimento é exatamente levar a conhecimento que outros governos passados prometeram isso, fizeram reunião com a comunidade, prometeram que iam fazer ali um parque, e aí foi passando e ninguém fez nada. Então, a gente vai levar conhecimento apenas para ter esse conhecimento e ter uma resposta, né? A gente já está conversando com o governo do município também acerca da construção de um parque nesse local, porque lá no São Simão também as pessoas não têm aonde caminhar, onde andar de bicicleta também, como foi debatido aqui hoje. Hoje eles utilizam a SC 108 para fazer esse tipo de caminhada e o perigo é iminente, né, em virtude de ser uma rodovia movimentada. Por favor, vereador. Obrigado pela parte do vereador Daniel. É pertinente a colocação, sim, mas assim, ó, agora faz um mês e meio, que toda essa parte, essa área ali, antes ela não estava estadualizada, agora ela está. Então, perfeitamente a colocação, está tendo problema, sim. A gente vai pegar, vamos chamar o nosso coordenador regional sul aqui, que é o Miro, chamar para ele pegar e ir até lá, e já com certeza ele e o fiscal, que é o engenheiro fiscal Rodrigo, também vão lá e já dar essa verificação e vão resolver isso aí rapidinho, quanto antes. E, de fato, sim, é pertinente aí, vamos estar à disposição, tá bom? Muito obrigado, vereador. Eu lembro também que isso não é do governo do Estado, não é de responsabilidade do governo Jorginho Melo. Foi, na época, que indenizaram aquela área para passar, era do município, foi indenizada para passar, e aí prometeram uma compensação ali, não aconteceu nada, e há muitos anos a comunidade vem procurando um benefício para toda a comunidade. Então, por isso a gente faz esse requerimento. Uma compensação, exatamente, porque eles podiam ter, a ideia era fazer a desapropriação total do terreno, né? E é bom frisar também que o proprietário do terreno ele está de acordo na venda do terreno também, em fazer uma negociação. Então, se o Estado quiser adquirir ou fazer a desapropriação, fica até mais fácil. Eu peço a aprovação de todos. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de número 283/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando se o município tem interesse em acabar com a aprovação automática na rede pública municipal de ensino. Se sim, quando será realizado? Se não, quais os motivos? Existem avaliações sobre a política pública em questão?
Em discussão, requerimento. Não havendo que discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 284/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: qual o número de pacientes com diabetes no município? Especifique o número de pessoas com o tipo 1 e 2. Especifique por idade quantas pessoas atualmente usam insulinas fornecidas pelo município. Especifique por idades quantos medicamentos antidiabéticos foram usados nos últimos 2 anos. Especifique por idade, especifique mês a mês quantos pacientes utilizaram a glicosímetro no município nos últimos 2 anos e quantas tiras de HGT foram fornecidas nos últimos 2 anos. Especifique mês a mês. O requerimento está em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Gostaria de suspender a sessão por até 10 minutos, para que os vereadores se dirijam na sala da presidência. Reabertos os trabalhos, terminando o grande expediente, passando para a ordem do dia. Questão de ordem cedida, vereador. Senhor presidente, essa questão de ordem vem para solicitar a dispensa de pareceres da assessoria jurídica e das comissões permanentes do projeto de resolução 01 de 2025, de autoria da mesa diretora, que regulamenta a Lei 14.133, que é a Lei das Licitações. Em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida, vereador. Solicito, inclusive, na ordem do dia, o projeto de resolução 01 de 2025. Em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Aqui? Não, já li isso aqui. Já li? Não, pode continuar. Terminando o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito os senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o veto parcial aposto pelo prefeito municipal, o projeto de lei PL 07/2025, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondado, que assegura às mulheres o direito de terem como acompanhante uma pessoa de sua livre escolha durante consultas, exames, em geral, nos estabelecimentos de saúde públicos, privados do município de Criciúma. E estabelece que, em caso de consultas, exames em geral, que envolva algum tipo de sedação, a presença de acompanhante será obrigatória. O veto diz respeito, inclusivamente, ao artigo 3 do referido projeto. Justifica-se o veto pela inconstitucionalidade do material. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela manutenção do veto e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o veto. Com a vereadora Giovana Vitor Mondado vai discutir o veto. Senhor presidente, vereadores da mesa, nobres colegas, já subi em outra oportunidade para defender um veto que veio do Executivo em algum projeto meu, também quando havia condições semelhantes com essa, que diz respeito, por exemplo, a atribuições ao Executivo, que foi o que cometi de equívoco nesse projeto, de
punições, né, quando não cumprir a lei. Então, nesse aspecto, a gente invade uma atribuição de fato e acaba atribuindo ao Executivo um equívoco, e eu quero defender a manutenção do veto, portanto. Obrigado, vereador. O veto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O veto foi mantido por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número PE/021/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo municipal a suplementar o orçamento municipal no exercício 2025 no valor de 25.410.000 reais, por conta de transposição de dotações de outras providências. Os pareceres da assessoria jurídica e das comissões foram dispensados e o projeto foi incluído nesta ordem do dia, conforme a aprovação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Encerrada a votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL 05/25, de autoria do vereador Nicolas Hilário Martins, que acrescenta o artigo A da Lei número 5.660, de 26 de agosto de 2010, que dispõe sobre a criação das áreas de estacionamento rotativo, pago e estacionamento em áreas especiais, nas vias, logradouros e espaço público do município de Criciúma, e da outras providências. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Educação, Saúde e Fiscalização opinaram pela aprovação. E a Comissão de Obras opinou pela rejeição, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. O projeto recebeu o substitutivo global. Em discussão, o substitutivo global. Vereador Nicolas Martins. Boa tarde, boa noite já, colegas, presidente Amaral, o público que nos acompanha aqui em casa também. Vim explicar um pouquinho para os senhores sobre o substitutivo global e para o cidadão criciumense também. É uma alteração na Lei 5660, que é de 2010, que é a lei que institui o estacionamento rotativo em Criciúma, e que, no decorrer desse processo, a gente foi percebendo possibilidades de melhoria na legislação. Inclusive, foi um dos encaminhamentos da própria audiência pública realizada no final do mês de março, lá na SIC, e eu quero trazer cada um dos pontos para vocês. O artigo 1º, nós estamos tratando sobre a obrigatoriedade de realização de audiência pública em ruas onde menos de 50% é comercial. Então, em rua que tem menos de 50% das ocupações comerciais ou de serviços, o município teria que, para instalar rotativo naquele local, realizar uma audiência pública nas proximidades, não online, né?
nas proximidades, para explicar para a população essa situação, vereador Toninho. Segundo ponto trazido, é uma situação que o próprio prefeito já disse que ia fazer numa reunião comigo e com o vereador Fontana, lá no final de fevereiro, e que até hoje não foi feita, que é a contratação de uma agência reguladora. O próprio prefeito deu a ordem para o Frank naquela reunião, é para contratar a agência reguladora. Ah, não é, não aconteceu até agora. 2 meses e pouco se passaram. Então, o artigo 2º, ele está apenas colocando essa situação da obrigatoriedade da contratação de uma agência reguladora, o que é normal num contrato de concessão. Terceiro ponto trazido é um limite de 30 dias para regularização. Só depois desses 30 dias, e eu deixei muito claro que estávamos dispostos até mesmo a conversar 15 dias, 20 dias, sem problema nenhum, para que haja a regularização da notificação e só depois disso isso seja transformado numa multa. Então, colocando isso na lei. Quarto ponto trazido é o ponto sobre a devolução da cobrança fracionada. Essa é uma demanda muito forte, que eu já trouxe 2 requerimentos nesse sentido, ainda no ano passado, que o primeiro aplicativo feito pela Gerestar, você colocava lá 1 hora no rotativo. Se você saísse em meia hora, ele te devolvia a outra meia hora. Hoje, não. Você morreu esses 30 minutos. Então, nós estamos colocando isso em lei para que seja obrigatória essa devolução da cobrança fracionada. Aí eles dizem, mas já existe a cobrança fracionada. Sim, de 15 em 15 minutos, porém, sem devolução. E outra coisa que é muito ruim, se você estaciona às 5h30 da tarde, o estacionamento vai até às 6 da tarde. Se você estaciona às 5h30 da tarde e não coloca que vai ficar só meia hora, se você coloca, por exemplo, 1 hora, você nem se tocou, colocou 1 hora ali. Ele pega meia hora no dia e conta meia hora do dia seguinte. Das 8 às 8h30 do dia seguinte. É uma vergonha esse sistema. É uma vergonha. Isso já está alertado desde o ano passado. Já fiz requerimento no ano passado. Em 2023 eu já tinha feito requerimento nesse sentido. E a outra situação é algo que já tem em Lisboa, tem em outras cidades do Brasil que tem rotativo, que é a isenção de um carro por habitação na rua em que você mora. Isenção de um veículo por habitação. O artigo 5º que a gente está ajustando é a criação de um portal de transparência. Então, esse projeto ele trata também de transparência. Porque um requerimento que a gente faz pedindo todos os relatórios que a Gerestar passa mensalmente para a DTT, a resposta do requerimento foi a capa dos relatórios, não o conteúdo dos relatórios. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Aquela resposta de requerimento vai ser refeita. E são esses pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de ajuste na legislação, até porque o contrato, ele fala que a empresa deve cumprir a legislação e suas alterações. Então, quando houver alterações, a empresa deve se adaptar a essas alterações, por isso que a gente faz essa apresentação de proposta, para que os senhores analisem uma proposta que traz transparência, que traz agência reguladora, por pontos que acredito serem pacíficos de concordância. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. O substitutivo global. Votação liberada. Encerrada a votação, o projeto foi aprovado. O projeto foi rejeitado por 6 votos.
favoráveis e 7 ao contrário. Do substitutivo. Em discussão. Em discussão o projeto. Se ele for aprovado, sim. Rejeitado, não. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Votação liberada. Bom, senhores vereadores, está sendo votado o projeto original do vereador Nicolas. Alguma dúvida? Votação encerrada. Rejeitado. 7 votos contrários. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL 019/25, de autoria do vereador Daniel Bonifácio, que institui o programa sobre o uso responsável de inteligência artificial no âmbito do município e da outras providências. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e a constitucionalidade. As comissões de Educação, Saúde, Obras e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. A discussão ao projeto. Em discussão o projeto. Com a palavra o autor do projeto, o vereador Daniel Formentin. O plenário é soberano. Então, não pode ter medo do plenário. Vai ser rejeitado ou aprovado. Senhor presidente, cumprimento com muita alegria Vossa Excelência, hoje o vereador Amaral, presidindo essa sessão, aos meus pares. Faço uma consideração bem breve, porque o PL é um PL muito técnico. Me baseei num projeto de lei da cidade do Rio de Janeiro e um projeto de lei que está tramitando no Senado. Esse PL, ele visa instituir um programa e dar diretrizes ao Poder Executivo Municipal no uso responsável da inteligência artificial. Esse vereador é favorável à tecnologia, à desburocratização, mas é totalmente contra a substituição da inteligência humana por uma máquina. Então, esse PL ele determina que os sistemas eles têm que ser um sistema aberto, auditável. Ele protege os dados sensíveis, ele evita algum tipo de preconceito de algum grupo minoritário ou de alguma questão por questão religiosa. Isso pode acontecer, porque é uma inteligência artificial, a generativa, ela cria conteúdo. E a gente vive esse momento. O impacto ele é muito positivo, mas também não consigo dimensionar qual vai ser o impacto realmente lá na ponta, porque é um tema muito sensível e novo que está sendo debatido. Acho que poucas câmaras de vereadores, pelo que eu pesquisei, a gente em Santa Catarina vai ser a vanguarda na questão a questão da inteligência artificial, da sua regulamentação. Esse projeto ele não visa excluir o uso da tecnologia, mas ele visa dar ao cidadão que todo o conteúdo gerado por inteligência artificial, o cidadão ele tem que saber. Isso vai acarretar algo muito positivo na questão tributária, na questão de licenciamentos, e visa também o contraditório.
obriga o poder público a última palavra sempre ser humana, vereador Manuel. Então, de maneira muito sucinta, eu descrevo esse projeto como muito positivo, é um avanço, e Criciúma vai ficar na vanguarda. Muito provavelmente, essa Casa Legislativa, na questão, conforme o tempo vai avançando, o projeto vai sendo amadurecido e a gente vai ficar sempre atento se ele está sendo realmente aplicado lá na ponta. Seriam essas as minhas considerações, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Encerrada a votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL/23/25, de autoria do vereador Márcio Darós, que declara de utilidade pública a Associação Mover das Águas, a mais. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Encerrada a votação. O projeto foi aprovado por... Não apareceu? O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PR/01/2025, encaminhando pela mesa diretora, que regulamenta a Lei 14.133, Lei das Licitações. Os pareceres da assessoria jurídica e das comissões permanentes foram dispensados e o projeto foi incluído nesta ordem do dia, conforme a aprovação do plenário. Em discussão, o projeto. Com a palavra, o vereador Daniel Formentin. Só subo, senhor presidente, para fazer uma consideração que esse projeto de resolução, ele visa simplesmente regulamentar a lei de licitações, de trazer um regulamento interno. Por isso que foi aprovado e colocado na ordem do dia. Então, esse vereador ele faz esse esclarecimento para que não gere dúvida e suspeição sobre essa casa na sociedade. É um projeto meramente administrativo. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Encerrada a votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminando a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para próximo, no dia 12 de maio, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos.